aula de Teologia Pastoral. Nós estamos estudando aqui a escola chamada de comportamentalista ou behaviorista. E por que assim é chamado? Porque entende que nós, seres humanos, nós temos um comportamento pré-determinado. Como assim? Nós não nos comportamos muito diferente das pessoas que a gente conhece. É aquele velho ditado de que o fruto não cai muito longe da árvore. Todos os comportamentos que nós temos, eles são comportamentos mais ou menos condicionados. São condicionados pela nossa psicologia, pela nossa religiosidade, pela nossa família, pela nossa sociedade. Quer dizer que não são comportamentos muito estranhos, são mais ou menos previsíveis. Exemplo: chegamos, dobramos o joelho, oramos, sentamos e ouvimos a palavra. São previsíveis. E para que serve a matéria de psicologia pastoral? Justamente para a gente poder identificar aqueles comportamentos que eles são chamados de fora da curva, que eles saem da normalidade. E a gente pergunta por que esses comportamentos estão fugindo dos padrões de comportamento. Qual foi o estímulo que ele recebeu para ele estar tendo uma reação desse jeito? Nós temos o exemplo do excesso de barulho na igreja, que vai com certeza influenciar o nosso comportamento. Você chega numa igreja, o que você quer ter? Comunhão com Deus. Para você ter comunhão com Deus, você precisa de se concentrar nas coisas. Só que uma igreja que ela é muito tumultuada, vai desconcentrar você do seu principal objetivo, que é ter um encontro com Deus. E a gente pergunta: aquela criança que fica se agitando na igreja, aquela pessoa que fica conversando, aquela necessidade de chamar a atenção das pessoas que estão conversando, é um comportamento natural ou será que ele está fugindo da curva? Então a psicologia pastoral ela serve para que você se torne um observador do meio. Vocês observaram que eu enviei lá no grupo uma página da internet que fala sobre teoria comportamentalista, e também enviei um vídeo mostrando para vocês que essa é uma ciência muito ampla, muito vasta e que vale a pena ser investido. Então, por enquanto, nós estamos estudando a escola chamada de behaviorista ou comportamentalista. O que mais que a gente viu? E na hora que a gente está falando sobre o comportamento, existem dois fatores que eles alteram o nosso comportamento. O primeiro fator é o nosso fator introspectivo e o segundo é o extrospectivo. Introspectivo é aquele fator de que de repente você cai para dentro de você mesmo. Você está falando com os seus botões ou falando consigo mesmo. Você faz uma análise e de vez em quando você pode, por causa dessa introspecção, você pode ser levado à melancolia. Quer dizer, fica meio deprimido, reflexivo, sabe, pensativa. Isso não é negativo, mas existem aqueles pensamentos que eles são intrusivos. Pensamento intrusivo é aquele que não é o seu pensamento normal, comum, só que ele entra na sua cabeça como se fosse de fora para dentro. É um pensamento intrusivo na hora que você está fazendo uma reflexão, na hora que você está fazendo uma introspecção. Qual que é o perigo desse aí? O perigo de um pensamento intrusivo é que ele se torne repetitivo ou compulsivo. Se ele se tornar repetitivo ou compulsivo, quer dizer, ele vem e ele fica batendo, ele fica martelando, isso vai alterar o seu estado de humor e vai alterar o seu estado de comportamento também. Ah, mas isso não acontece comigo. Mas você está tomando um curso aqui voltado para a liderança. Você é líder de alguém e você percebe que o comportamento de um dos seus liderados está alterado. Alguma coisa aconteceu. Bom, pode ser que ele tenha esse tipo de comportamento por causa de um pensamento intrusivo. É uma introspecção forçada, compulsiva. E aí, como que ele vai reagir? De repente ele pode reagir empurrando cadeira. Vamos supor, você conhece o seu baterista da sua igreja. Aí você percebe que ele sempre bate assim, no compasso tranquilo. Está no compasso. E você está tomando conta da igreja, do trabalho. Aí você percebe que naquela noite, naquele dia, ele está batendo com muita força. E que você já falou com ele, né?
para maneirar, segurar a baqueta, baixar um pouco, mas ele continua batendo no prato, no bumbo, ele continua batendo. Bom, pode ser que ele esteja dando um sinal de que alguma coisa está muito errada na vida dele, no comportamento dele. É para isso que serve a psicologia pastoral, para a gente não espiritualizar tudo. A gente não pode espiritualizar e achar que tudo é Deus ou que tudo é demônio. A gente tem que psicologizar. Psicologizar é fazer uma análise por cima de que esse comportamento está fora. Mas também eu falei para vocês o seguinte: nós não somos especialistas em psicologia. Não dá para diagnosticar ninguém de longe. Não dá. Existem casos e a gente só trata de casos que são leves, bem leves, comportamentais leves. Se a pessoa ela tiver um psiquismo, quer dizer, se ela tiver um agravamento psicológico, ela deve ser encaminhada para o profissional da área, um psicólogo, um psicanalista, até psiquiatra. Mas não somos nós que mandamos para o psiquiatra, nem para o psicanalista. A gente encaminha para um clínico, um psicólogo, alguma coisa assim. Bom, tendo isto em vista, o que nós podemos fazer é observar. Aí, quando a gente fala de observar, é extrospecção. Introspecção é para dentro, extrospecção é para fora. Eu observei que tem algum comportamento naquela menina que ela sempre vinha e era comportadinha, e agora ela está vindo e ela não está tão comportada mais. Será que está acontecendo alguma coisa fora da curva? Porque a gente pode generalizar, colocar uma etiqueta e dizer: é coisa da idade. Pode não ser. Aí o que a gente vai descobrir? Que o lugar onde existem os piores pecadores é na própria igreja. É aqui que estão os piores pecadores. A igreja não é composta de pessoas perfeitas e nem todo mundo é convertido. Os piores pecadores estão na igreja. E pode ser que um homem, ou uma mulher, ou um jovem esteja se mascarando atrás da religião e praticando algumas coisas e molestando as pessoas, inclusive os molestadores. Quer dizer que você vai ter assim uma igreja que você pensa que é uma bênção, que está recebendo a palavra de Deus, que sapateia, fala em línguas, vem todo mundo no congresso, mas as pessoas elas estão se mascarando. Na verdade, elas estão vivendo dupla personalidade, que é um psiquismo. Dupla personalidade é considerado um psiquismo porque você é uma pessoa e você muda de personalidade. Quer dizer, você é uma pessoa e outra ao mesmo tempo. Depende só do ambiente. Só que dupla personalidade a gente não tem que confundir com transtorno de personalidade, porque a dupla personalidade em si ela vai muito mais para a questão do mexer mais com o caráter mesmo, tá? Caráter. Quer dizer, a pessoa ela é um e ela é outra, mas o problema está no caráter, não é um transtorno de personalidade. Quando acontece um transtorno de personalidade, a pessoa ela não é mau caráter, ela é doente. Ela é doente porque a outra personalidade ela fica por baixo da consciência. Por baixo. Aqui está a consciência. A outra personalidade está escondida por baixo. Só que de vez em quando o que acontece? A outra personalidade assume. E quando a outra personalidade assume, aquela que foi para baixo, ela não tem consciência de que ela está fazendo aquilo, de que ela está sendo outra pessoa. Não confundir dupla personalidade com transtorno de personalidade, porque esse transtorno de personalidade ele também é chamado de múltiplas personalidades. Múltiplas pode ser 2, 4, 10, até 100 personalidades diferentes. E não é mau caratismo, é doença, é uma coisa assim, que a outra personalidade ela assume a pessoa. Para nós, da religião, é um quadro de demônio, vamos expulsar o demônio. Mas para o pessoal da psicologia diz, não, isso aí tem tratamento, e é um tratamento psicológico mesmo. O psicólogo ele vai anular as outras personalidades múltiplas, até que tem uma que é chamada de personalidade dominante. É a sua mesmo, é o que você é aquela que você nasceu para ser, vamos dizer assim. Então essa personalidade dominante é aquela que você é, que todo mundo reconhece. E as outras são personagens que você assume.
São as personagens que assumem o seu papel, que assumem a sua vida, assumem o seu casamento, assumem o seu serviço, assumem os seus estudos, assumem a sua vida. Só que ela vem e some. Ela vem, se manifesta e ela volta para debaixo da consciência. O pessoal da psicologia procura saber qual que é a origem, né, dessas múltiplas personalidades. Ainda está em estudo, por isso que é tratado como uma questão assim, que é uma doença difícil de ser diagnosticada. E quando a própria pessoa que tem transtorno de personalidade, ela fica sabendo disso, muitas delas não querem ser tratadas. Não querem ser tratadas porque é aquele momento que você foge da realidade. Por que vocês acham que a criminalística ela tem dificuldade com esses crimes passionais? A dificuldade é a seguinte: a pessoa agiu sob forte impulso, uma forte emoção, ela saiu de si, é encaminhada para a psiquiatria forense, que é o pessoal da lei. Aí o psiquiatra forense fala o seguinte: estava fora de si. É um crime passional, ele agiu sob um forte impulso emocional e não pode ser responsabilizado penalmente pelo crime que ele cometeu. Só que ele vai ficar internado para tratamento psiquiátrico. Aí para nós que é da religião, o diabo entrou no corpo. Então se tivesse expulsado o demônio. Bom, o que a gente vai descobrir? Aqui eu estou fazendo uma revisão. O que nós vamos descobrir? Descobrimos que tem tratamento, a pessoa pode aceitar ou rejeitar o tratamento, que nós não podemos espiritualizar tudo e que esta nossa aula ou essa nossa estudo da psicologia pastoral é para a gente identificar os casos assim extravagantes, fora da curva, uma coisa que fugiu da nossa normalidade, tá bom? Esse aqui é o que a gente aprendeu semana passada.